Olá, tudo bem? Se você gosta de notícias como essas, deixe aí o seu curtir no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder mais novidades. O governo Bolsonaro completa seu primeiro dos 4 anos previstos de gestão. Ainda é muito cedo, prematuro, especular sobre a sucessão presidencial de 2022. Inicialmente, Bolsonaro negou, mas em pouco tempo já admitiu que pode disputar a reeleição. Legalmente tem direito, politicamente vai depender dos resultados que apresentar na economia, que começou a aquecer e deve decolar em 2020. Por mais que a turma que assaltou o Brasil insista na tese de que o ex-presidente corrupto condenado seja o nome da esquerda que vai disputar a cadeira presidencial, no mundo real, tudo indica que a esquerdalha e a social-cleptocracia terão de parir um candidato para perder o próximo pleito. Agora, apenas Sérgio Moro tem potencial de popularidade para competir na eleição de outubro de 2022. O superministro da Justiça, em diferentes pesquisas, tem mais aprovação que o próprio presidente. Bolsonaro chegou a afirmar que uma chapa dele, tendo Moro como vice, seria imbatível. E Moro já afirmou categoricamente que seu candidato em 2022 é Bolsonaro. Em sua última live, o presidente disse que se Moro quiser disputar a presidência, o Brasil estará em boas mãos. Moro é um fenômeno. Saiu da magistratura, famoso pelas condenações na Lava Jato, e entrou no governo sem a menor experiência política. Os inimigos apostaram que ele se ferraria imediatamente. A maldição não rendeu. Depressa, mesmo mantendo seu estilo contido e fechado, Moro aprendeu a exercitar o diálogo verdadeiro, coisa que a canhota odeia e nem sabe praticar. Assim, Moro ganha vivência política, conquista mais popularidade no Brasil e reconhecimento no exterior. Fica prontinho para disputar a presidência. Inteligentemente, o presidente Bolsonaro não perde uma chance de prestigiar Moro publicamente. Mais espertamente ainda, Bolsonaro também não desperdiça uma oportunidade de advertir que seu candidato a uma vaga no Supremo pode não ser um Moro, mas sim um evangélico. Malandramente, Bolsonaro deixa no ar que a missão de Moro pode ser outra, na própria Praça dos Três Poderes, em vez do Palácio da Justiça, o do Planalto. Está indo muito bem. O Moro tem um potencial enorme, ele é adorado no Brasil. O pessoal fala em vir candidato a presidente. Se o Moro vier, pô, que seja feliz, pô, não tem problema, vai estar em boas mãos o Brasil, tá certo? E eu não sei se vou vir candidato em 22 ou não. Se estiver bem, pode ser que eu venha. Se não tiver, estou fora, tá? A especulação é cruel para os inimigos do governo, nada mais terrível para eles. Daqui a pouco, de tanto desespero, a bandidagem institucionalizada vai preferir que Moro vá logo trabalhar no STF, em vez de se candidatar e conquistar a superpresidência da República. A coisa anda tão feia politicamente que Moro pode terminar até um nome aturável e engolível pelos isentões de centro, que correm atrás do prejuízo para inventar um candidato com a mínima viabilidade para não perder feio em 2022. Eles adorariam abraçar o Moro. Resta saber se o inverso interessa ao ex-juiz. Sérgio Moro vai para o STF ou para a presidência? O mais importante é que a dúvida deixa a bandidagem desesperada, enquanto a população aguarda a efetiva melhora na economia, com a retomada do crescimento e a possibilidade real de desenvolvimento. É certo que 2020 será tenso e pode ser pouco produtivo no Congresso, por causa da eleição municipal, que tende a tornar lentos os já nada rápidos trabalhos da Câmara e do Senado. O óbvio e recomendável é aguardar para ver o que acontece, porque a sucessão de 2022 ainda é algo muito distante. Moro está muito bem na fita. A mosca azul pode picá-lo, ou o Olimpo do Supremo é realmente seu objetivo de vida? Que os bandidos morram de dúvida. O fato é que a população brasileira tem que comemorar, e muito, pois essa dupla tem tudo para comandar o Brasil até 2034, no mínimo, como profetizou o gênio da comunicação Silvio Santos. Eu não vou falar aquilo que eu penso, mas eu acho que nos próximos 8 anos o senhor vai ficar no nosso governo. E depois dos outros 8 anos, tenho a impressão, quer dizer que é um palpite, claro, eu não sou político, mas acho que
a sua escolha para o ministério, colocando o Sérgio Moro, então eu acho que você pode ficar 8 anos e depois passando por Moro ele fica mais 8. Então o Brasil vai ter 16 anos de homens com vontade de fazer o Brasil caminhar. Se depender da minha vontade e da vontade das pessoas que querem um Brasil para frente, 8 anos com o Bolsonaro e 8 anos com o Moro, vai ter 16 anos e um bom caminho. Faço voto, peço a Deus que isso se realize. Olha só que absurdo. É por isso que o Brasil patina e não sai da lama. Dados divulgados de 2017 revelam que o Congresso brasileiro, com seus 28 mil funcionários, mais de 80% deles comissionados e nomeados sem concurso, custaram ao país mais de 10 bilhões de reais. É isso mesmo, o Congresso Nacional, que mais parece um circo lotado de palhaços, peço perdão aos palhaços pelo comparativo, custa ao bolso do cidadão quase 1 bilhão de reais mensais. Se você não faz ideia de quanto custa isso, segue aqui um bom comparativo. Este valor é mais do que o orçamento de saúde e educação do estado de Santa Catarina, que atende 8 milhões de pessoas. É maior do que todo o orçamento de 6 estados brasileiros. É mais do que o Rio Grande do Sul gastará em educação e segurança para 11 milhões de pessoas. É o suficiente para manter 4 milhões de crianças na escola no ensino fundamental. Poderia bancar 1 milhão de novas bolsas no FIES ou aumentar em 400% o ProUni. Poderia manter 450 mil alunos em universidades federais. Poderia pagar o salário de 320 mil professores durante um ano. Poderia bancar os gastos do SUS com 9 milhões de brasileiros no mesmo período. Tudo isso porque, na média, cada senador brasileiro emprega 140 pessoas para exercer a sua função de fiscalizar o governo e propor leis que melhorem a sua vida. Alguns deles têm 90 assessores e terminaram o ano inteiro sem aprovar um único projeto. Da próxima vez que você sugerir que o governo resolva isso ou aquilo, lembre-se de que é essa turma aí quem define o orçamento. E nunca é demais repetir, a prioridade deles são eles mesmos. Em reportagem publicada no jornal O Tempo, o jornalista Ricardo Correia destacou o seguinte: o contingente de funcionários do Congresso é maior que o número de habitantes de 79% dos municípios brasileiros. O número também suplanta o efetivo das polícias militares de 22 dos 27 estados brasileiros e do Distrito Federal. Câmara Federal, 513 deputados, 19.177 funcionários. Senado Federal, 81 senadores, 9.585 funcionários. Triste a nação que tem o Congresso Nacional mais caro do mundo, que abriga uma oposição política perdida, corrompida, desfocada da realidade. Petelândia e afins só conseguem se preocupar com a situação judicial de seu símbolo máximo, que depende de uma chicanagem do Supremo Tribunal Federal para deixar de cumprir pena em regime fechado pelos crimes de corrupção que cometeu. A ineficiência e a incompetência são tantas que nem conseguem cobrar o mínimo que o governo federal precisa fazer. Baderneiros, incompetentes, mal intencionados. Será que esses parlamentares realmente representam os eleitores deles? E como alguém pode votar em gente tão desqualificada? Uma oposição inútil merece ser varrida da história por sua própria ruindade. Existem situações que, não importa quantas vezes as tenhamos presenciado, são naturalmente engraçadas e sempre nos fazem rir. Lembro-me, por exemplo, de um comercial em que, a partir do tropeção de alguém, as pessoas iam desabando umas sobre as outras em longa série de trambolhões. Nas comédias pastelão, o sujeito derrubava uma pilha de pratos e ficava olhando para o outro lado como se nada tivesse a ver com o acontecido. Era engraçado. O petismo faz a mesma coisa, mas sem graça alguma. O partido que viria para regenerar a República patrocinou uma sequência de desastres dos quais nenhuma dimensão da vida social, política e econômica ficou de fora. E lida com tais questões como se nada tivesse a ver com elas. Derrubou pilhas de pratos da economia, contabilizou 13 milhões de desempregados. Na realidade, o número é muito maior, 30 milhões.
quebrou os degraus da escada do PIB, gerando a estagnação e recessão. Fez o mundo olhar para o Brasil com ar de escândalo, vendo-nos como irresponsáveis, como se o Brasil fosse uma Grécia gigantesca e autofágica que engole o próprio PIB. Não contente, emburreceu nossos estudantes, mais preocupados com fazer com que fossem influenciados politicamente do que em lhes transmitir conhecimentos. Temos honrados analfabetos funcionais com diplomas de 3º grau e vivas a Paulo Freire. A produtividade do brasileiro cai, criminalidade em alta e repressão em baixa. E, claro, corrupção de 10 dígitos. Bateram-se carteiras no salão. As relações entre o PT e a crise brasileira são pra lá de conhecidas. No entanto, diante da enorme rejeição social, perante o estrago causado pela crise e a corrupção, os dirigentes petistas andam por aí, em meio a uma montanha de pratos quebrados, olhando para os lados, xingando a todos e pondo as culpas em quem está juntando os cacos do país.